Então, pessoal, vou mostrar aqui para vocês os materiais que vamos precisar para fazer a montagem do nosso relógio caseiro, tá? Então são materiais simples, podem ser encontrados facilmente, tá? Então vamos começar. Primeiro, vai ser preciso 2 relógios desses de pilha comuns, tá? 2. Vai precisar também de 2 pilhas comuns de 1,5 volts, 2 interruptores, porém um desses interruptores ele é chamado de interruptor simples. Por quê? Porque ele possui apenas 2 contatos. O outro é um interruptor paralelo, que possui 3 contatos. Então precisa de um simples e um paralelo, ok? Se utilizar 2 simples não vai funcionar, tem que ser um simples e um paralelo. Fita isolante. Essas caixinhas para tomada, precisa de 2. E também 5 pedaços de fio flexível, tá? 5 pedaços de mais ou menos uns 20 centímetros. Bom, então com relação ao fio, vocês podem utilizar esses fios de cabo de internet, esse cabo de rede. Então, se você tirar essa capa aqui, você vai perceber que ele tem vários fios aqui coloridos dentro dele, que são flexíveis, que dá para utilizar aqui como o fio do nosso relógio caseiro, ok? Então, vocês podem utilizar um pedaço desse cabo aqui que não estiver sendo utilizado, tá? Para fazer aqui o nosso relógio. Vocês podem tirar um pedaço para fazer, ok? Vocês vão precisar também de uma chave de fenda tipo Phillips ou tipo estrela, que é essa que tem esse tipo de ponto aqui, tá? Vai ser preciso também um alicate para cortar e desencapar os fios, certo? Ou então um estilete, tá? Então, muito cuidado aí com o uso do estilete. E uma pinça, tá? Dessas pinças de tirar sobrancelha, vai ser também útil para pegar o fio aqui quando for conectar aqui atrás do relógio. Ok? Bom, então esses são os materiais básicos que a gente vai utilizar na montagem do nosso relógio caseiro aqui de xadrez. Ok, pessoal? Então vamos lá, primeiro passo da nossa montagem. Você vai fazer o seguinte: você vai pegar um dos fios, tá? Vai desencapar a sua ponta, tá? Então eu vou mostrar aqui como é que faz, tá? Desencapar. Então, ó, você você vai tirar essa parte plástica dele, tá? Então, segura aqui no alicate. Pode ser feito com a tesoura ou com estilete, tá? Então, você vai puxar aqui e vai desencapar mais ou menos deste tamanho aqui, ok? As duas pontas. Então, você vai pegar uma dessas duas pontas e vai fazer tipo um gancho, certo? Vai pegar aqui o relógio e na parte do polo negativo, então você tem aqui mais e menos, então você vai aqui no negativo, que normalmente é esse que tem essa molinha, tá? Então você vai pegar este ganchinho e vai prender aqui nessa parte de trás, ok? Então, prendo aqui, vou usar a pinça aqui para fazer exatamente então aqui eu tenho o fio preso no polo negativo do relógio, ok? Então eu vou passar um pedacinho de fita isolante aqui, pedaço pequeno para isolar o polo negativo, e colocar aqui. Beleza, pessoal? Então eu vou fazer isso nos dois relógios, tá? Então aqui é igual ao programa de culinária da TV. Eu faço um e o outro já está pronto. Então, conectei um fio aqui à base do negativo dos dois relógios, tá? Então vou deixar eles de lado aqui por enquanto. Agora vamos para o segundo passo. Então eu vou pegar a pilha, tá? Normal, pilha comum, e vou no seu polo também negativo. Então o polo negativo da pilha é essa parte lisa aqui, certo?
Então eu vou pegar um dos nossos fios e vou fazer isto aqui. Deixar ele retinho assim, mais ou menos dessa forma. Ok? Então eu vou colocar aqui no negativo dessa pilha, esse fio, dessa maneira, e vou passar uma fita isolante aqui. Ok? Então cortamos. Vamos prender aqui. Lembrando que a parte metálica do fio tem que fazer o contato aqui com a parte metálica da pilha. Então, passo a fita isolante, prendo bem, vamos deixá-los soltar. Então, está bem fixado. Então, ok. Então, faço isso com uma pilha e também vou fazer com a outra pilha. Ok? Então, eu tenho as duas pilhas conectadas aqui com o fio no negativo e tenho os dois relógios com seus negativos também conectados a um fio. Então eu tenho 4 fios aqui. Certo? No início eu disse que a gente ia precisar de 5 fios. Então o outro fio a gente vai usar daqui a pouco. Ok? Então temos aqui agora o interruptor paralelo com as suas duas extremidades conectadas às bases do relógio. Então eu vou pegar as duas pilhas e vou colocar cada um no respectivo relógio. Tá? Então, uma dica importante, quando for colocar a pilha, coloque primeiro o lado positivo, coloque positivo, e aí vai entrar a pilha facilmente aqui no relógio, ok? Se tentar colocar primeiro o negativo, ela não vai encaixar muito bem. Então, coloquei a pilha, vamos colocar a pilha agora no outro relógio. Primeiro positivo, e depois é só fazer o encaixe. Okay? Então temos aqui esses dois fios das duas pilhas que foram conectados agora. Nós vamos juntar as duas pontas, certo? Então juntei aqui as duas pontas. Ok? Então juntei as duas pontas. Vou pegar o outro interruptor aqui. Então vou passar o fio aqui em qualquer um dos dois, tanto da esquerda quanto da direita, tanto faz, do interruptor simples, e vou prender aqui o nosso fio. Okay? Então, lembram que eu falei que está faltando o quinto fio. Esse quinto fio é exatamente para fazer a conexão entre o interruptor simples e o interruptor paralelo no polo do meio aqui. Então, este fio vai ser conectado. Só refazer a ponta dele. Vou colocar aqui no meio. A outra ponta vai exatamente no meio do interruptor paralelo, que era exatamente o que estava faltando. Então, prendo aqui. Ok? Então, aqui o circuito já está finalizado. Vamos fazer agora o teste. Bom, então agora vamos fazer o teste aqui para ver se o nosso circuito está funcionando corretamente. Então, esse interruptor simples aqui, ele vai servir para ligar e desligar o sistema. Ok? Então, quando eu apertá-lo, um dos dois relógios vai funcionar. Então vamos observar. Então percebam que este relógio aqui está funcionando, enquanto este aqui está parado. Então liguei o sistema, agora eu vou fazer a alternância entre os relógios. Então quando eu apertar este interruptor, ele vai trocar o relógio que estiver funcionando. Então ele parou esse relógio e colocou este aqui em funcionamento. Okay? Então apertando novamente, esse funciona, esse daqui para. Então se eu quiser desligar o sistema, é só apertar o outro interruptor e os dois relógios estão parados. Tá? Então esse aqui é o funcionamento básico do nosso relógio.
Tá? Então, a parte do acabamento ela pode ser feita depois que o circuito estiver montado. Só um detalhe. Alguém poderia se perguntar, sim, a caixinha, para que vai precisar? Essa caixa é exatamente para você conectar os interruptores. Tá? Então você vai prender aqui, vai parafusar, né? Vai passar a fiação, conectar, certo? E depois colocar a tampinha aqui, parafusar, e aí você vai ter o interruptor aqui organizado dentro dessa caixinha. Tá? Lembrando que isso aqui não é obrigatório, depende do acabamento que vai ser feito. Tá? Então aqui o sistema já está funcionando, basta apenas organizar e fazer o acabamento dele para utilizar aí nas partidas de xadrez amistosas. Tá? Então lembrando que esse relógio aqui ele não tem a pretensão de servir para competições oficiais, é simplesmente para partidas amistosas. Também para despertar a curiosidade de vocês para fazer a montagem desse circuito básico, simples, tá? Com materiais de baixo custo. Tá? Então beleza, pessoal? Obrigado aí pela atenção.